Olá, tudo bem? Aqui é a Suelen Borelli da Borelli Academy e nesse vídeo eu vou falar sobre esse livro aqui, Quem Pensa Enriquece. Esse livro mudou a minha vida, está mudando ainda. Então, eu quero falar primeiro sobre a essência do livro do Napoleão Hill, Quem Pensa Enriquece, e também falar como ele veio parar na minha vida, tá? Eu acredito que tenha sido no ano de 2012, começo de 2012. Eu tinha pensado em começar a empreender, mas eu não tinha decidido. E eu cheguei a trabalhar numa empresa na área de segurança do trabalho. Uma das últimas empresas que eu trabalhei em Araras era a empresa Montex. Inclusive, se eu não me engano, ela não existe mais. E a proposta inicialmente era trabalhar com a gestão de segurança. Então, eu criava o processo, estava nascendo um programa e eu viajava para as obras, né, com o objetivo de implantar, de enxergar como iria acontecer nas obras o sistema de gestão. Então eu passava muito tempo, eu passei um bom tempo viajando, inclusive para o Nordeste. Então eu tive a oportunidade de conhecer a Bahia, de estar no Pernambuco, e foi mais ou menos esses dois estados que eu fui, e também Minas. Então, como fazia pouco tempo também que eu estava na empresa, eu não consegui conhecer todos os projetos, mas eu cheguei aí para esses estados, né? E teve um último momento, foi até um fator que contribuiu para que eu depois saísse da empresa, foi a questão de muitas vezes alguns acordos não serem completados 100%, mas isso não vem ao caso agora. Só que teve uma situação que entre 2 dias, entre na verdade um dia e outro, eu saí da Bahia, fui para Minas, isso de avião, né? E de Minas eu tive que fazer uma parada no Rio de Janeiro por conta de conexão. Então eu fiquei esperando 12 horas entre um voo e outro, por conta aí de uma economia de cento e poucos reais, por exemplo, na época, né? Que depois eu fiquei sabendo. E eu achei assim muito ruim, porque primeiro que eu já estava vindo aí de viagens e viagens, e assim, às vezes que seja R$ 60 a mais ou R$ 100 a mais, mas levar em consideração o cansaço também que o profissional estava, eu estava exausta. De qualquer maneira, me serviu esse tempo para alguma coisa. Então, foi a primeira vez que eu estive na cidade do Rio de Janeiro, mas eu não conheço a cidade do Rio de Janeiro. E eu estive por 12 horas aí aguardando entre uma conexão e outra. E nesse tempo, lá no aeroporto do Rio, esse eu acho que é aquele que ficava perto do mar, eu não tenho certeza, tá? Porque como eu não vi ao redor, eu nem me lembro qual dos dois, porque ela tem, acho que, se eu não me engano, dois aeroportos, né? E eu acabei ficando um tempo, e já que eu ia ficar bastante tempo ali, eu decidi comprar um livro. Eu vi uma biblioteca, tinha uma biblioteca, uma loja de uma biblioteca, ó, uma livraria lá. E eu decidi ir lá ver os títulos, matar tempo mesmo, né? E nessa ida, eu queria comprar um livro. Eu falei, eu vou comprar um livro para matar esse tempo aí. E aí eu vi este livro, exatamente esse livro, Quem Pensa Enriquece, e tinha um outro semelhante, mas a capa do outro, inclusive, era até mais bonita, mas eu decidi escolher esse. E esse aqui estava mais caro que o outro, inclusive. Eu falei assim, não, é esse aqui, eu tenho que ler esse aqui. O engraçado é que quando eu olhei para a livraria, parecia até que tinha uma luzinha assim, sabe? Meio que macetas, ó, entra aqui, entra aqui. E aí eu comprei esse livro. Como na época eu estava pensando em começar a empreender, então eu estava em busca de informações sobre empreendedorismo. E quando eu li Quem Pensa Enriquece, aí eu li a capa, a contracapa, né? E fui percebendo que seria interessante, dei uma folheada, falei assim, eu vou comprar esse mesmo. E aí eu comecei a ler. Eu não vou dizer que eu li o livro todo em 12 horas, tá? Mas a metade dele eu li. E assim, foi um mergulho. De encontro com os meus paradigmas, porque logo no primeiro capítulo, então aqui eu vou mencionar alguns capítulos, né? Esse é um livro que você lê, mas você vai degustando ele no tempo, você vai consumindo ele no tempo.
E cada capítulo é como se fosse um programa que você tem que desenvolver na sua vida. Então existe toda uma introdução, só que o primeiro capítulo, que foi o desejo, que é o começo de todas as realizações, foi o meu primeiro encontro com o paradigma. Eu tinha a impressão, eu tinha dentro do meu sistema que a palavra desejo tinha cunho sexual, por algum motivo, talvez por educação, no tempo. Então, sabe aquela coisa de desejar ser uma coisa mais pecaminosa, alguma coisa do tipo? Tinha ligação sexual. E depois eu fui estudar a etimologia da palavra, porque eu comecei realmente a mergulhar no conhecimento que o livro trazia. E aí a palavra desejo pegou outro sentido, tem a ver realmente com algo macro, né? Porque desejo vem de Decirium, que é a queda da estrela cadente, que a gente faz um pedido muito grande, né? A gente não faz qualquer pedido para uma estrela cadente. Mas enfim, para você ter uma noção como eu me envolvi com essa leitura. Depois o próximo capítulo foi a fé. Então hoje, principalmente hoje, eu percebo que cada capítulo são camadas essenciais. E eu posso dizer que eu não pratiquei todas, porque é uma vida aqui que você vai mergulhando, né? Então você vai mergulhando e vai entendendo, e foi um livro que realmente assim, eu posso dizer que Napoleão Hill ele foi meu mentor durante as minhas tomadas, inclusive de decisões. Então aqui ele fala sobre a fé, fala sobre a autossugestão, fala sobre o conhecimento especializado, fala sobre imaginação, planejamento organizado, fala sobre decisão, persistência, fala sobre o poder da mente mestra, fala sobre o mistério da transmutação do sexo, fala sobre o subconsciente, sobre o cérebro, o sexto sentido, como vencer os 6 fantasmas do medo e a oficina do diabo. Então, cada capítulo é um mergulho numa camada de conhecimento bem profundo. E os primeiros capítulos, apesar de eu vir passando a passagem da leitura, mas não a prática disso, porém, é um livro que, assim, ele fala tanto com você, dependendo do momento que você está na sua vida, ele é uma comunicação direta com o seu cenário. E, para mim, ele veio no momento exato. Tanto que, no capítulo Decisão, que foi uma questão que me chamou muita atenção na época, que é a questão de você cortar todas as amarras que te impedem de prosseguir. E eu tive, durante essas 12 horas que eu precisei aguardar a conexão, eu tive o tempo necessário para ter um despertar inicial, para que eu pudesse tomar uma decisão. E eu lembro que, com o que eu li no livro, eu tomei a seguinte decisão: eu vou cortar tudo aquilo que me impede de ir. Como eu já tinha previamente tomado uma decisão de empreender, mas por conta das necessidades até, e não das necessidades de suprir a demanda, né, do dia a dia, da casa e tal, mas também eu não tinha vivência, não tinha conhecimento em negócios. Eu queria muito algo, mas eu sentia que eu não estava preparada para aquilo. Só que ao mesmo tempo, eu estava passando por situações nessa empresa que estavam me desagradando demais. E eu percebi que eu estava girando de novo em situações frustrantes com as empresas, que eu já não me encaixava e que eu não estava no momento para estar ali. Então eu estava fazendo porque eu acreditava que era só aquilo que eu conseguia fazer. Então, quando você fica preso em algo que você acha que é porque eu estudei isso, é porque eu tenho experiência disso, e as empresas praticamente ditam, olha, se você tem experiência nisso, é nisso que você vai ficar. Você não tem liberdade, muitas vezes, de mudar de área, porque no seu currículo você tem experiência com tal coisa e você não tem liberdade de tentar. Isso é muito complicado. Se você é profissional de empresa, você sabe o quanto é difícil mudar, inclusive, de área. Então, você fica preso num determinado departamento, num determinado segmento, porque você não tem liberdade de explorar novas possibilidades, né? Ainda mais cargos muito técnicos, né? Onde você se torna aquele especialista e, exceto se você investir numa outra formação, aí sim, de repente, você vai ter oportunidade. Então, assim, o tempo para aprender novas habilidades, novos cursos, às vezes leva muito tempo. E no empreendedorismo a gente consegue explorar mais quem eu sou,
O que eu vou fazer no mercado, né? Então, o livro, ele me ajudou a ter essa visão, porque esse pensamento rico requer que você primeiro se conecte com você. Então, no livro, talvez a capa para você fica assim, nossa, está falando sobre enriquecimento, sobre dinheiro. E, na verdade, existe um enriquecimento intrínseco da própria alma. Então, quando ele fala de desejo, quando fala de fé, quando fala de propósito, quando fala de tomar decisão, quando fala de medo, ele está falando, na verdade, de tudo aquilo que o ser humano não se propõe em fazer. E que muitas vezes, quando você pensa em criar algo, é onde você vai lidar com todos esses freios. Então, quem empreende, normalmente tende a ser realizador. Um empreendedor não quer dizer que você tem um negócio. Empreendedorismo é um comportamento, mas normalmente quem quer ter uma empresa está mais em movimento e ele se abre mais para o conhecimento. Então, sim, esse livro aqui é interessante para quem empreende. Meu Deus do céu, se você não tem esse livro, sugiro já comprar, para você começar a ampliar a sua mente em relação a alguns conceitos quânticos, tá? Só que aqui não vai falar sobre negócio direto, ele vai usar bastante cases, como é típico dos livros escritos principalmente por autores norte-americanos. Eles usam muitos cases, né? Eles contam a história do que aconteceu de outras pessoas, então tem bastante exemplos para ilustrar aquela temática. Então, não é um livro assim muito denso. Ele é interessante, é fácil o aprendizado, mas sim, existe livros que inclusive facilitam a leitura desse livro, tá? Como eu estava envolvida nesse tipo de leitura, eu acabei ganhando inclusive de presente de uma amiga esse livro aqui, A Lei do Sucesso, que é do Jacob Patrick, e é uma adaptação, é uma facilitação da leitura desse livro aqui. Então, o Jacob, ele é um facilitador do Napoleão Hill, e esse livro simplesmente deixou as informações muito mais assim claras. Por quê? O objetivo não é reproduzir o mesmo livro, mas trazer de uma forma um pouco mais clara e organizada também, com base numa joia como essa. Então, aqui nesse livro, por exemplo, a gente tem assim, ó, cria um propósito, ele fala sobre a mente mestra, confie em você, economize, tenha iniciativa e lidera, explore sua imaginação, alimente seu entusiasmo, tenha controle sobre si, faça sempre mais do que é o esperado, seja empático, pense com precisão, concentre-se, faça uso do poder da cooperação, tire proveito dos fracassos, seja tolerante à regra de ouro. Então, cada capítulo desse, ele praticamente assim complementa e facilita a leitura desse aqui. Não empresto, não dou, esses aqui são para mim relíquias, né? Então, bem gastos, porque realmente, inclusive, eu pretendo fazer uma releitura antes de 2022 desses livros, porque com o tempo a mente vai ampliando, você vai se transformando. Eu pratiquei muita coisa do que o Napoleão Hill sugere no livro. Tem coisas que eu ainda não consegui, até por questões muitas vezes de bloqueio pessoal. Então, também trabalho isso, estou trabalhando isso em mim, né, no caso. Porque muitas vezes a gente quer construir, como é o caso de empreendedores, né? Principalmente assim, quem quer ter empresa. Construir e manter. Então, às vezes você até tem uma boa ideia, até tem um bom faturamento, mas o desafio é constante, é você manter isso, é você estruturar isso. E muitas vezes, quando você não se constrói no tempo, junto com os negócios e até para a própria vida, você pode estar se envolvendo com um projeto que está usando muito tempo da sua vida, né? Então, essas questões de tipo, o que você quer? Eu quero isso. Uma vez que você define uma direção, você vai ter que ir pelo caminho da fé, que é acreditar que aquilo já está acontecendo, já aconteceu, e você simplesmente está passando pelo processo. Então, muitas vezes, só essas duas questões já é uma trava para muitas pessoas, que é, o que eu quero? Para onde que eu estou indo, né? E acreditar nisso. Então, realmente o livro, ele traz algumas questões básicas e essenciais que você tem que resolver na sua vida. Então, para quem é empreendedor,
esse livro aqui, ele seria obrigatório, tá? E sugiro você comprar mesmo o físico, porque no caso muita gente vai querer em PDF. Eu sou muito a favor de livro em PDF, eu sou acostumada a ler livro em PDF, economizo muito, né, lendo livro em PDF, mas alguns livros eu prefiro ter ele físico, e esse Quem Pensa Enriquece, sugiro que você tenha em mãos, tá? Eu cheguei a dar de presente até uma época para uma amiga um desse, mas ela nem ligou muito pro livro. Porque daí tá com foco em empresa, carreira corporativa, etc, etc. De qualquer maneira, todo esse conteúdo aqui, ele é riquíssimo, tá? Riquíssimo, riquíssimo, riquíssimo. Então, antes de 2022 finalizar, eu quero reler tanto Quem Pensa Enriquece quanto a Lei do Sucesso, que eu vou até deixar aqui no escritório em destaque para começar a releitura. Super indico. É um livro que, assim, que eu posso dizer, eu sou muito grata, né, pelo contexto, pela história, né, foi aí que eu conheci o Napoleão Hill, foi aí que eu conheci e teve acesso a outros nomes como o Andrew Carnegie, entre tantas outras histórias. Então esse livro, ele foi um divisor de águas na minha vida, e foi o meu guia quando eu não tinha orientação alguma, né, então ainda é, e com certeza vai ser. Fica a dica para que você tenha, se dê de presente esse livro, que você não vai se arrepender. Então, Quem Pensa Enriquece pode ser um divisor de águas na sua vida também. Até o próximo vídeo.